Guten Morgen, alles gut, alles blau em Blumenau. Bom dia, pessoal. Então, eu tô aqui em mais uma coluna do Share, Jornal Digital de Venâncio Aires. É um prazer estar com vocês novamente. Eu não sou colunista nem jornalista, né? Minha formação é na área de pedagogia. Eu fiz algumas outras faculdades, Direito, Ciências Políticas, Teologia, pela EST, Escola Superior de Teologia da ISLB, porque eu sou batizado na Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Eu sou de origem alemã, meu bisavô veio com meu avô no colo, num cargueiro da Alemanha, e então toda a minha família por parte de pai é luterana, e eu fui batizado na igreja luterana e acabei até sendo recomendado pelo pastor Breno Dietrich, lá da igreja matriz, e por carta assinada por ele, indicado por ele, eu acabei fazendo vestibular, fazendo os exames vocacionais e indo lá para o seminário, sendo aprovado, e iniciei os estudos. Virei seminarista, ia ser pastor. Mas, como antes disso acontecer, eu tinha conhecimento de algumas outras religiões, de doutrinas, porque eu sempre fui muito curioso, eu sempre estudei muito sobre religiões em geral. Até porque quando eu era criança, com 9 anos, eu comecei a ter alguns fenômenos, de caráter paranormal. E então, como aconteciam certas coisas comigo, de eu ver pessoas mortas, enfim, eu, por exemplo, quando eu fui estudar no Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre, eu fui coroinha do Padre Maximus, fundador do Colégio Dom Bosco, da Ordem Salesiana. E uma das coisas que eu fazia para ele, nos últimos meses de vida dele, era ir lá pro quarto dele. Opa, não pensa besteira, não é porque ele é padre que ele é pervertido, até porque ele era muito velhinho. Mas eu ia lá pro quarto dele para ler para ele, Ele, Carlinhos, eu vou deitar aqui na cama, vou te dar um livro aqui, tu lê para mim, abre em qualquer página aí. E aí ele deitava na cama de hábito, com aquela roupa preta, Botava as duas mãos cruzadas na frente do peito. E eu pegava aquele livro que ele tinha me dado, abria em qualquer página e começava a ler. E era muito estranho. Bom, para mim naquela época não era estranho porque eu não entendia nada. Para mim era só um livro que eu estava lendo. Hoje que eu entendo que era muito estranho, porque afinal ele era um padre católico da Ordem Salesiana. E o livro que ele me dava para ler era um livro espírita kardecista. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que falava sobre desencarnação, sobre mundo espiritual. E a Igreja Católica atualmente não aceita a doutrina da reencarnação ou a teoria da reencarnação. Mas enfim, eu só tinha 9 anos, era coroinha dele, ele me pedia para mim ler. E assim foi a minha vida toda. Com 13 anos, eu tive problemas com drogas, E aí me levaram num centro espírita, ali na Caju, no centro espírita São Francisco Cândido Xavier, o Chiquinho, ali no bairro Petrópolis, na Caju.
E eu tinha aqui 13 para 14 anos, eu fumava muita maconha e, enfim, aprontava horrores, né? E me levaram lá, e naquele dia eu não tinha usado drogas, até porque eu estava com a família, né? O pai estava com a minha madrasta. Então quando eu saí de lá, depois de ter tomado passe, eu via literalmente, eu via estrelinhas amarelas girando na minha cabeça e me sentia andando nas nuvens, depois de ter passado pelo pronto-socorro espiritual, depois de terem me dado o tal de passe, né, que eles chamam, que é a imposição de mãos, que em muitas outras religiões acontecem, né? Enfim. E eu acabei voltando lá para o centro espírita. Sozinho, porque me deu muita curiosidade que história é essa de eu ver estrelinhas. E outra, eu me senti... Quando eu saí de lá do centro espírita, eu me senti nas nuvens. Eu me senti... Foi um efeito muito melhor do que qualquer maconha que eu já tivesse fumado na minha vida, entendeu? Então, aquilo que eu estava sentindo de satisfação, de equilíbrio, de paz, digamos assim. E eu fui lá no centro espírita sozinho, descobri como chegar, porque no caso, aquele dia que eu fui com meu pai e a minha madrasta, eles foram de carro. E eu tinha 13 para 14 anos. Aí eu descobri onde é que era e fui sozinho. E cheguei lá, entrei numa fila, que é a fila para o passe e tal. E de repente comecei a passar mal, fiquei tonto. E eu ia cair, eu ia desmaiar. Chegou um senhor e me agarrou pelo braço. E disse assim, Carlinhos, tu tá bem? E me deu uma sacudida. Eu olhei para ele, ué, como é que esse senhor sabe meu nome? Ninguém aqui me conhece. Olhei para ele, era um senhor bem gordo. Aí ele disse assim para mim, eu sou o irmão Mário, presidente desta casa. E ele falou assim para mim, ó, faz o seguinte, tu tá melhor? E eu falei para ele, tô sim, tô bem. Porque na hora que ele botou a mão em mim, passou a tontura e eu melhorei no mesmo instante, entenderam? E aí ele falou assim para mim, ó, faz o seguinte, te apresenta para uma senhora lá embaixo e diz para ela que eu, irmão Mário, presidente dessa casa, tô te botando no curso para médiums. Eu nem sabia o que era um médium, não tinha nenhum tipo de conhecimento, né? O meu único conhecimento era sobre drogas. E olha lá, né? Porque nem na aula eu estava mais frequentando o colégio. Eu estava aprontando horrores, como eu acabei de comentar. E fui lá, me apresentei, entrei no curso de médiums, né? Comecei a frequentar, virei trabalhador da casa, passista, e também era médium de incorporação em sala de pronto-socorro espiritual. Enfim, anos e anos foram passando, eu lá no centro espírita só fiquei 1 ano, porque não me sentia bem, confesso, eu não me sentia bem. Apesar de ter um trabalho de desobsessão, especialmente para os médios, quando terminava o trabalho nosso de médium, né? Quando todo mundo ia embora, eles faziam um trabalho de desobsessão só para os médiuns, que tinham trabalhado com as pessoas que tinham chegado ali na casa pela primeira vez. E mesmo assim, apesar da desobsessão especificamente feita para nós médiuns, eu saía de lá muito mal, né? Então eu nunca aguentei 1 ano, mas pelo menos eu não usei drogas naquele 1 ano. E eu realmente estudava tudo. Comecei a ler muitos livros do Chico Xavier. O primeiro livro que eu li do Chico Xavier foi Nosso Lar. Se a pessoa quer ter conhecimento sobre a doutrina espírita, para começar, um livro básico, uma obra básica, é esse, né? O Nosso Lar, de Chico Xavier, psicografado pelo espírito de André Luiz. É ótimo, é sensacional. Mesmo que tu não queira ser espírita, mesmo que só para tu conhecer, né?
Porque as pessoas são incríveis. Não porque eu sou evangélico. Então ela não lê nenhum livro espírita. Ah, eu sou católico. Então ela não lê nenhum livro evangélico. Eu nunca consegui ser assim. Por exemplo, naquele 1 ano que eu me dediquei aos estudos do espiritismo kardecista, da doutrina espírita, eu li muito livros escritos por evangélicos. Eu li livros de autores adventistas. Eu comecei a ler livros também sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Eu comecei a ler de tudo, porque começou a me chamar muita atenção essa questão da fé, das religiões. Por que tinha tantas religiões? Eu só tinha 13 anos e eu caminhava na rua. Pô, ali está a Igreja da Graça, não sei o quê. Igreja Católica mais adiante. Ali Centro Espírita mais adiante. Dali a pouco uma igreja evangélica chamada Igreja Evangélica Nossa Senhora de Aparecida. Que doideira. Então eu comecei a buscar conhecimento. Comecei a estudar. Enfim. Então a minha vida toda, desde os 9 anos de idade, quando eu virei coroinha lá do Padre Máximos, no Colégio Dom Bosco, e aí com ele eu tive meu primeiro contato com uma obra espírita kardecista, e aí também começaram os fenômenos, né, comigo, porque eu morava na frente de um cemitério. Eu morava no bairro Iapi, porque o Colégio Dom Bosco é lá no bairro Iapi. E o pai havia comprado um apartamento ali no bairro Iapi, bem na frente do cemitério, e tinha uma cerca. E eu nunca fui de me relacionar muito com as crianças e tal, da minha idade, né? Então eu descobri alguns buracos na cerca, eu entrava por aqueles buracos e ia caminhar dentro do cemitério. E ficava por lá, caminhando. E meu maior prazer era caminhar entre as covas, entre os túmulos, procurando crianças da minha idade. Então ali tinha a fotinho da criança e a idade que ela tinha falecido. Aí eu calculava mais ou menos, esse aí tem a minha idade. Aí eu sentava na frente e começava a conversar. E eu via e elas me respondiam. Parece doideira, mas era... E eu tinha só 9 anos, eu não usava drogas. Ou então minha imaginação era fértil demais, né? Isso eu não nego. Enfim. Mas não é fértil o suficiente para teorias de conspiração. Ó, pessoal, presta atenção. Eu vou pelo que eu estou sentindo e percebendo e vendo à minha volta. Se eu estou vendo um espírito, se eu estou conversando com ele, então isso se torna verdade. Por mais que venha um padre, pastor e dizer, não, isso não existe, isso é do diabo. Espera aí. Pelo fruto conhecereis a árvore. Se aquele espírito, demônio está te dizendo para fazer o bem, então ele não é diabo nem demônio. Ao contrário. Não. Pelo fruto conheceis a árvore. Se ele está te orientando a fazer o bem, se ele está te chamando a atenção para as coisas erradas que tu faz, então não tem nada de demônio ali. É por aí, para começar. Enfim, com o passar dos anos, após eu me afastar do centro espírita, né, parar de trabalhar de médium lá, eu me atirei nas drogas de novo. Eu tinha ficado 1 ano sem usar drogas, só frequentando o centro espírita. E me afastei do centro espírita e caí nas drogas de novo. Com 16 anos aconteceu a minha primeira internação. Né? Quebrei toda a casa da minha avó, os pratos de porcelana que tinha na parede, porque eu via monstros sair daqueles pratos. Minha avó, desesperada, chamou meu pai veio, me pegou pelos cabelos, me arrastou, me levou para a clínica Pinel, me internou, clínica particular. O pai gastou uma fortuna aqueles primeiros meses. Na verdade, meses e meses, e outras internações aconteceram. Que o pai tentou
me salvar das drogas. Então ele me internou várias vezes em clínicas particulares, gastou fortunas comigo. Até que um dia o pai lavou as mãos e resolveu, deixa que se rale, né? Porque eu interno, gasto fortunas com ele e ele recai de novo. E era real, de fato, né? Eu saía de uma clínica, 2, 3 dias, eu já estava doido de novo. Aí tinha que me pegar à força, porque eu não queria ir, né? Eu me recusava a me internar, por mais que viessem conversar comigo, não, tu precisa de tratamento, precisa de internação. Eu fugia. Então, às vezes o pai até tinha que chamar amigos da brigada militar para me pegarem. Por exemplo, quando o pai era deputado, o pai tinha essas prerrogativas, essas amizades, né? Então quando eu via, eu estava preso ali, algemado dentro da viatura, e a viatura me levava para uma clínica. E assim foi. Mas com o passar do tempo também houve momentos em que eu parei de usar drogas. Por exemplo, teve uma época entre os 18 aos 21 anos que eu parei um bom tempo de usar drogas. Foi a época que eu concluí meus estudos em exames supletivos. Não sei por que Deus me fez assim, mas sem estudar nem nada, eu fazia os exames supletivos e passava em tudo. Então eu só estudei em colégio normal até a 7ª série do 1º grau. Mas aí com 18 eu fiz exame supletivo para o 1º grau, passei. Depois, 6 meses depois, eu fiz exame supletivo para o 2º grau, passei também. Aí fiz vestibular para Direito, na Rita dos Reis, e passei também. Enfim, né? Mas nunca fui de estudar. Eu fui muito sempre de ler, né? Então eu leio e é como eu tenho tipo uma memória fotográfica. Eu decoro aquilo que eu leio. Então também sou muito bom em redação, né? Em escrever, em me expressar verbalmente ou por escrito, né? Textos e tal. Então esse é o meu dom. Mas às vezes eu queria ter o dom da música, né? De compor, como o pai. O pai, se disser, escreve uma música sobre Margarida, o pai na hora escreve a música sobre a flor Margarida e 10 minutos depois ainda faz a melodia. Eu não tenho esse dom assim desenvolvido para música. Os meus dons é mais voltado para o verbo, para a comunicação, para a oratória e para escrita, né? Para desenvolver textos, ou elaborar projetos, enfim, né? Então, o comentário aqui de hoje, assim, que eu queria focar, depois dessa apresentação, que até agora, desde que eu comecei a falar, já se passaram 18 minutos. Para vocês verem, eu tenho tipo uma verborreia. Verborreia é aquela pessoa que fala demais quando conversa. E eu aqui não estou conversando, eu estou olhando para uma câmera. E, no entanto, o verbo, né, a palavra, flui da minha boca, eu não consigo parar de falar. Eu poderia gravar aqui um vídeo de 3 dias falando sem parar, se eu quisesse. Enfim, eu faço shows, palestras, né, então talvez... Mas vamos cortar esse papo todo e tentar resumir assim e focar naquilo que me fez ligar a câmera, porque eu sou, no caso, o colunista do Share Jornal Digital lá de Venâncio Soares, né? Eu não estou em Venâncio Soares nesse momento, eu gravo e envio para eles, para ele, para o diretor, né? Que é o Júnior. Mas o que eu queria comentar é sobre política, sobre governo, sobre poder executivo, sobre união, capacidade de governar, né? Eu, por exemplo, eu votei no Bolsonaro agora por último. Mas eu não estou contente. Eu não estou contente porque ele não está sabendo administrar
o seu governo. E estou arrependido. O que não quer dizer que se ele mudasse hoje, nesse instante, e mudasse toda a estratégia dele, parasse com esse extremismo de direita enlouquecido, com certeza teria meu voto novamente. E se ele também fizesse de tudo que fosse possível para trazer a vacina para nós o quanto antes, se ele tirasse esse monte de militares que ele botou lá, que não é 1, 2, 3, nem 10, nem 20, mas milhares, ocupando cargos de confiança que ele colocou lá, porque essa foi a forma que na cabeça dele ele achou que ia conquistar a caserna. Mas não é bem assim. Tu não consegue comprar. Quer dizer, tem uns que são compráveis, né? Generais, coronéis e tal. Até porque as regalias, as benesses, os privilégios de tu ser um ministro, sendo general, teu salário é aquele. Enfim. Agora, se tu é um ministro da saúde, por exemplo, as benesses, os privilégios são muitos. Tu pode indicar quem tu quiser, né? E outra, tu mexe com dinheiro de orçamento, tu tem verbas. O Ministério da Saúde tem bilhões todos os anos para fazer o que quiser. Então, o ministro da Saúde decide o que ele vai fazer com aqueles bilhões de reais. O ministro da Educação também tem outros tantos bilhões para fazer o que ele quiser. Então, se tu é corrupto e tu faz o que tu quiser, tu rouba à vontade, entendeu? E tu toda a vida foi militar, general, coronel, aí te oferece uma boquinha dessas, onde tu pode fazer o que quiser. Tem cartão corporativo sem limite de gasto, né? Bolsonaro gasta aproximadamente R$1,5 milhão de reais por mês no cartão corporativo dele. Que não é só ele que tem, todos os membros, cada ministro tem o seu cartão corporativo. Pô, então além do salário de 30 e poucos mil por mês, ele tem um cartão que ele chega e compra o que ele quiser. Bolsonaro gasta R$1,5 milhão por mês, segundo os dados do portal de transparência do próprio governo. Sabe lá quanto gasta os outros ministros naqueles cartão corporativo deles. E fora também as pessoas que tu pode colocar, que tu pode empregar, né? Que tu pode ajudar todo mundo que tu conhece, que for teu amigo, pode dar uma tetinha para ele mamar. E fora o que tu pode roubar, né? Porque daí tu cria uma empresa lá com teu primo, tu cria uma empresa lá com teu amigo lá, né? E tudo que é licitação, quem vai ganhar é esse teu amigo, é esse teu primo da empresa que tu criou. E não precisa nem botar uma empresa física. É só inventar um endereço lá, porque na hora que tu vai participar de uma licitação, o governo não vai checar para ver se realmente essa empresa existe, se tem funcionários, não checa nada. É tudo no preto e no branco, no papel, entendeu? Então se a papelada está em ordem, passou. Libera a grana lá para eles. E papel, minha gente, papel aceita tudo. Mas o meu foco do comentário de hoje é com relação à competência de governos durante o exercício da sua administração, né? E eu queria lembrar, então, eu acho assim que é o principal de tudo, é o que os alemães fizeram na Alemanha pós-guerra, tá? Não vamos falar da Alemanha Oriental, porque na Alemanha Oriental os comunistas assumiram o governo da Alemanha Oriental e a Alemanha Oriental ficou aquela coisa lá meio entre névoa, as casas, se levantou o muro de Berlim e a Alemanha Oriental parecia
uma Europa antiga, né? Os prédios sem pintar, sem tecnologia, carros antigos tipo Cuba, né? Mas a Alemanha Ocidental, ela ficou livre para se organizar. E na Alemanha Ocidental o progresso foi incrível. Então é bom e importante lembrar que os alemães, após a guerra, haviam perdido praticamente todos os homens em idade adulta, jovens e também adolescentes. Só haviam sobrado principalmente as mulheres bem jovens, as mulheres adultas e muitos idosos, muitos idosos. E foram essas pessoas que levantaram a Alemanha. Porque até que novos adultos, uma nova geração de adultos chegasse ao poder político na Alemanha, demorou alguns anos, porque haviam morrido durante a Segunda Guerra Mundial. Então só haviam mulheres, crianças e idosos administrando uma Alemanha inteira. E saiu do chão, pessoal, saiu do chão, ó, rapidinho, tudo se modernizou, se industrializou. A indústria se voltou para produção de alta tecnologia, né? Foram atrás de cientistas, importaram para dentro do seu país cientistas renomados, se dedicaram à infraestrutura e à recuperação de tudo que havia sido destruído e bombardeado. Então, haviam cidades completamente destruídas dentro da Alemanha, e essas cidades foram reerguidas literalmente da poeira, do nada. E aqui no Brasil, gente, por exemplo, o PT teve 16 anos no governo. E cadê o progresso? Cadê a redução dos salários deles mesmos? Ao contrário, só abriram concurso e foram inchando cada vez mais o Estado. Ah, porque Lula é ladrão. Eu acredito que sim, porque a justiça diz que sim. Então eu acredito na justiça dos homens. Se a justiça dos homens diz que Lula é ladrão, para mim basta. Então ele é ladrão. Mas eu não sou investigador, não sou da polícia. Eu já fui policial, mas não sou mais. E não sou advogado do Lula, nem promotor, nem ministro do STF, nem coisa nenhuma. Mas se a justiça diz que ele é ladrão, então ele é. Fim de papo. Agora, uma das maiores culpas que o Lula tem e que me fez votar em Jair Messias Bolsonaro é o fato do PT ter ficado 16 anos no governo e não ter, por exemplo, asfaltado as estradas de chão dos interior aí, das áreas rurais do nosso Brasil. Portos brasileiros estarem destruídos. Durante o governo do PT, não houve investimento em infraestrutura. Nada. Poxa, sem infraestrutura, tu quer o quê? Sem estradas para levar, desaguar para lá e para cá mercadorias, tu quer o quê? Como tu quer? Entendeu? Não houve investimento em ferrovias, em hidrovias, portos, aeroportos. Não houve investimento em alta tecnologia. Principalmente isso. Nós não se preocupamos em importar cientistas de fora, em trazer de lá cientistas e pagar bem para eles aqui, para que nós pudéssemos desenvolver tecnologia. Não houve interesse. Nosso país, 16 anos no governo e o país não se desenvolve. Então eu votei em Bolsonaro. Só que eu não sabia que ia acontecer essa pandemia. E eu não sabia que o Bolsonaro
ia negar a ciência, ia ser contra as vacinações, ia estimular as pessoas a quebrar as regras de isolamento social, que hoje, segundo a ciência, é a única maneira de prevenir a transmissão do coronavírus. Então, esses quase 209 mil óbitos eu não aceito. E fim de papo, não me interessa. O Jair Bolsonaro está pavimentando as estradas, os militares estão pavimentando coisas que o Lula não me interessa. Tem mais que fazer, demorou. Entendeu? Não me interessa o que o Bolsonaro está fazendo. Me interessa o que ele está deixando de fazer para interromper imediatamente os óbitos ao número horroroso de 1.000 e poucas pessoas por dia. Eu não aceito, entendeu? Eu não aceito e fim de papo. Então, se a pessoa quer um governo que realmente funcione e quer que o país saia da categoria de um país subdesenvolvido, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, é um país de terceiro mundo. Tu vai investir em ciência, em infraestrutura, estradas. Quer dizer, não pode haver um país como o nosso com estrada de chão. Não pode haver um país como o nosso com o tamanho do nosso litoral em que portos não funcionam. Ou que o que nós temos de hidrovias, de rios que podem levar mercadorias para lá, para cá. E as ferrovias? Foi assim que os Estados Unidos se desenvolveram. Estrada de ferro. Então, investimento em tecnologia, investimento em educação, investimento em liberdade, investimento em progresso, não importa como, progredir a todo custo. É a bandeira que deve ser levantada por qualquer governante, como aconteceu na Alemanha. Não tem que discutir nem nada sobre direita, sobre esquerda ou sobre centro, nem coisas do passado. Tem que olhar o futuro e construir, construir, construir. Não tem que ficar viajando para receber diploma, medalha. Não tem que sair do Brasil nunca, né? Devia ser até proibido políticos, durante o seu mandato, viajarem para o exterior. Devia ser proibido. Até porque existe a função do embaixador. Não sei quem tem que representar o Brasil. Eu estou governando, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso sair do meu país, eu tenho que governar. E assim, isso que eu acho que é administrar um país. E era isso que eu tinha para falar hoje, tá, pessoal? Governar é tu envolver tudo e todos, sem direita, sem esquerda, sem centro, unidos pelo seu país, levantar esse país e colocar ele no pedestal que ele merece estar. Ou então, se ele não chega nunca lá, é porque não merece, né? Tá bom? Guten Morgen, para quem for de bom dia. Guten Tag, para quem estiver assistindo isso à tarde. Gute Nacht. Gute Nacht, para quem estiver assistindo isso à noitinha. Paz, luz, sobriedade, fé. Um dia tudo vai melhorar.